Bom, nós vamos falar agora um pouco sobre distância entre pontos. Na distância entre pontos, vocês vão usar sempre essa fórmula, que é a raiz quadrada ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, que nada mais é do que você fazer x de um ponto A menos o x de um ponto B ao quadrado, y de um ponto A menos o y de um ponto B ao quadrado. Agora alguém pode se perguntar de onde que isso veio? Isso veio dessa relação de Pitágoras que a gente tem, por exemplo, no módulo na página 37, a gente viu o seguinte, que se a gente tem um plano cartesiano e eu tiver dois pontos quaisquer, esteja essa reta, seja ela oblíqua, perpendicular ou horizontal, isso não importa. Se eu quiser calcular a distância entre esses dois pontos, se ela tiver horizontal, basta eu pegar a diferença entre as abscissas. Se essa reta for vertical, basta eu pegar a diferença entre as ordenadas, a ordenada de C menos a ordenada de D. Mas se ela tiver inclinada, ela for oblíqua, eu posso traçar um triângulo retângulo aqui, e se eu tiver um triângulo retângulo, eu vou ter a hipotenusa como sendo esse segmento que é justamente a distância entre E e F. E aí eu teria esse cateto ao quadrado e esse outro cateto ao quadrado. Mas o que é esse cateto ao quadrado? Y de F menos o Y do ponto E, tá vendo? Aqui seria x do ponto F e x do ponto E. Daí vem a relação x de um ponto menos x do outro ponto, y de um ponto menos o y do outro ponto, que é essa fórmula que a gente tem aqui, ok? Então a gente vai usar essa fórmula para a distância entre pontos. A raiz quadrada, aí vem a diferença entre as abscissas, que é elevada ao quadrado, a diferença entre as ordenadas elevada ao quadrado, ok? Vamos a alguns exemplos. E aí eu anotei aqui alguns exemplos para depois vocês fazerem as atividades que tem lá na página 38, também na página 39. Isso, página 38 e página 39. Vamos a alguns exemplos. Primeira situação diz assim, que é um caso mais simples. Calcular a distância entre os pontos A e B. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos então colocar a fórmula aqui. Distância entre A e B vai ser dado pela raiz quadrada, e aí você vai usar x do ponto A, que é 3, menos x do ponto B. Mas observe que B aqui é negativo, então vai ficar menos 1, fica mais 1 ao quadrado. Y do ponto A, menos 2, menos y do ponto B, que é menos 4. Então, percebam que de cara a gente tem que ter cuidado aqui com os sinais. Lembrando que a fórmula é x do ponto A, então conserva o sinal de A, troca o sinal de B, tá vendo? Ficou x de A, que é 3, x menos x de B, ficou menos por menos, mais y de A, que é menos 2, menos y de B, ficou menos 4. Daí eu vou ter distância de A e B, entre A e B é raiz quadrada de 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Só que base negativa elevado ao quadrado dá positivo. Então, menos 6 ao quadrado, 36. Distância entre A e B vai ser raiz quadrada de 16 mais 36, 52. Quando a gente chega aqui na raiz, a gente vai ver. Se isso for um quadrado perfeito, eu tiro da raiz. Se não for um quadrado perfeito, eu vou racionalizar. Racionalizando esse 52, você pode fazer isso de cabeça ou não, vai depender da sua habilidade. 52 por 2 dá 26, 26 por 2 dá 13, 13 só dá por 13, que é 1. Então, formou um par, sai, isso aqui é o que sai da raiz, e isso aqui fica na raiz. Portanto, distância entre A e B vai ficar 2 fora da raiz e 13 dentro da raiz. Então, a distância entre A e B é 2 raiz de 13. Como não temos unidade de medida, colocamos UC, unidade de comprimento. Então, a distância entre A e B vale 2 raiz de 13 unidade de comprimento. Ok? Essa, portanto, é a resposta da questão.
Calcular a distância, foi o que foi pedido. Está aqui a resposta, tudo bem? Vamos para outro exemplo. O outro exemplo diz assim: o ponto B tem ordenada nula e dista 5 de A, que possui ambas as coordenadas iguais a 4. Determine a abscissa de B. Veja a importância da videoaula anterior. Bom, aqui nós devemos grifar as informações importantes, que ele diz: o ponto B tem ordenada nula. Então, como ele não me deu explicitamente, como foi na questão anterior, quando ele me disse quem era A e quem era B, agora ele me trouxe informações a respeito de A e B. Então ele disse aqui que B tem ordenada nula. Então eu vou dizer quem é B. No momento que ele me disse que B tem ordenada nula, eu sei que B tem y igual a 0. E ele disse que B dista 5 de A. Ora, eu não sei no momento quem é A, mas ele disse que A possui ambas coordenadas iguais a 4. Então ele me disse que A vale 4, 4. Ele quer determine a abscissa de B. Então isso é o comando da questão. Determine B. Então eu não sei quem é B, sei que a abscissa é x, que no momento é desconhecida, e sei que a ordenada é 0, quando ele me disse que a ordenada é nula. Então, uma outra informação que ele me disse é que B dista 5 de A, ou seja, ele está me dizendo, olha, a distância entre A e B vale 5. Então, essas foram as informações que foram dadas na questão. Então eu vou usar essas informações para descobrir quem é B, que na verdade eu só preciso descobrir quem é X, ok? Espero que isso tenha ficado claro. Vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Usar a fórmula que a gente tem conhecido, que é essa fórmula aqui, é a fórmula que a gente vai usar o tempo todo, tá certo? Então vamos lá usar essa fórmula agora aqui. Então a gente vai fazer, então nós vamos fazer aqui, ó, distância entre A e B igual a 5. Então eu vou usar raiz quadrada entre A e B, aí vai ficar x de A, que é x ponto aqui, então fica x menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado, é igual a 5. Primeiro passo, para eliminar essa raiz, eu posso elevar os dois membros. Esse igual ficou num lugar ruim aqui. Deixa eu colocar esse sinal de igualdade mais para o lado direito aqui. Então eu posso elevar os dois lados, esquerdo e direito ao quadrado, aí eu vou eliminar, e aí eu vou ter x menos 4 ao quadrado, 0 menos 4 ao quadrado, e do lado de cá 5 ao quadrado. Desenvolvendo esse produto notável, temos quadrado do primeiro, menos 4 vezes 2, 8 vezes x, 8x, mais o quadrado do segundo, que é 16, mais 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Desenvolvendo isso daqui, nós vamos ter x ao quadrado menos 8x, aqui vai dar 32 menos 25, 7, igual a 0, ok? Daí eu vou resolver esse produto notável, que vai chegar nessas duas raízes aqui. Deixa eu só parar aqui um vídeo para adiantar um pouquinho. Ok, delta deu 36, e se o delta deu 36, as raízes são 7 e 1. Então, se as raízes são 7 e 1, esse B pode ser 1 e 0 ou 7 e 0. Veja que tem duas respostas para isso. Então, encontramos duas respostas possíveis. B pode ser 1, 0 ou B pode ser 7 e 0. Ok?